Uma pergunta muito comum que eu recebo é como comparar qual ativo tem melhor rentabilidade, um CDB que paga imposto ou uma LCI e LCA que não paga imposto? Oh yeah, that's right. Uma debenture normal que paga imposto ou uma debenture incentivada que não paga imposto? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu vou te ensinar como você calcula para você poder sempre tomar as melhores decisões. Meu nome é Renan Zanella, sou analista CFA, consultor CFP. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para o seu portfólio de investimentos. Vamos lá! Se você investe pela sua pessoa física, já deve ter reparado e até aproveitado algumas aplicações que têm benefícios tributários, elas são isentas de imposto de renda. This part of my life is called paying taxes. Eu estou falando aqui da LCI, da LCA, do CRI, CRA e também as debêntures incentivadas. É nesse momento que o investidor costuma ficar confuso e sem saber o que fazer quando lhe é apresentado uma aplicação que paga imposto e uma aplicação que não paga imposto. Então, se eu te perguntasse agora o que você prefere, o CDB do Banco X que paga 14% ao ano ou a LCI do mesmo Banco X que paga 12% ao ano? Para a gente poder comparar banana com banana, maçã com maçã, um ativo que paga imposto e um ativo que não paga imposto, existe um conceito muito importante que é o que eu vou te explicar nesse vídeo, que é o Gross Up, que nada mais é do que adicionar a parcela de imposto de renda naquele ativo isento de imposto para você poder comparar as duas aplicações e aí sim poder decidir qual tem a melhor rentabilidade. A fórmula do Gross Up é muito simples. Você vai pegar o rendimento líquido daquele investimento, então o rendimento líquido da LCI, da LCA, do CRI, da debenture, e dividir por 1 menos o imposto de renda. E aqui eu preciso te relembrar de um conceito. Na renda fixa, no Brasil, o imposto de renda ele é regressivo. Então ele começa em 22,5% se você tiver uma aplicação de até 6 meses, e a cada 6 meses essa alíquota ela vai diminuindo até você chegar à alíquota mínima de 15%. Então, antes de você fazer o cálculo do Gross Up e comparar a rentabilidade de duas aplicações diferentes, você precisa identificar qual o prazo. Então, se o prazo for uma aplicação de 3 meses, ali em imposto de renda você vai considerar a alíquota de 22,5%. Se o prazo da sua aplicação for de 3 anos, você vai considerar ali na fórmula uma alíquota de 15% para poder chegar no seu cálculo. Sem mais delongas, vamos a alguns exemplos práticos. Eu vou trazer o questionamento e a resposta. O que é melhor? Um CDB de 100% do CDI ou uma LCI de 88% do CDI, considerando que eu vou ficar com essa aplicação por 2 anos? Então a gente vai utilizar a fórmula do Gross Up aqui. Eu vou pegar 88, dividir por 1 menos 0,15 e chegar ao resultado de 103,5%. Ou seja, essa LCI de 88% do CDI, no horizonte de 2 anos, ela é equivalente a um CDB de 103,5%. Nesse caso, se você tiver que escolher entre essas duas opções, opte pela LCI. Agora vamos pegar um prazo diferente. O que é melhor? Uma LCI de 3 meses que te paga 85% ou um CDB de 112%? Vamos fazer o cálculo do Gross Up nesse caso. Se o prazo são 3 meses, significa que a alíquota é de 22,5%. Então o cálculo vai ser 85% dividido por 1 menos 0,225, que vai dar o equivalente a 109,67% do CDI. Então, nesse caso, a sua LCI de 3 meses ela tem o retorno equivalente a 109,67% de um CDB. Então, se o seu CDB de 3 meses paga mais do que isso, você deveria optar por esse CDB. Esses exemplos iniciais que eu trouxe aqui foi considerando a comparação de uma aplicação pós-fixada, que ela rende um percentual do CDI. A gente pode fazer o mesmo cálculo para uma aplicação pré-fixada. Então vamos comparar um CDB de 14% e uma LCI de 11,5%. E você vai perceber que se o prazo for mais curto, compensa a LCI. Se o prazo for mais longo, nesse caso vai compensar o CDB. Então, no primeiro exemplo, a gente vai considerar um prazo inferior a 1 ano, 9 meses. No prazo de 9 meses, a alíquota de imposto de renda é de 20%. Então, o cálculo vai ser muito simples. Vai ser 11,5% da LCI dividido por 1 menos 0,2, que vai dar um equivalente a 14,37,5.
Então, se o seu horizonte de tempo, nesse caso, é de apenas 9 meses, a LCI ela é melhor do que o CDB. Agora, se a gente fizer o mesmo cálculo, mas considerando um horizonte de 2 anos, o cálculo vai ser o seguinte: 11,5% dividido por 1 menos 0,15 vai chegar no retorno equivalente de 13,529. Então, nesse caso, o CDB é melhor. Então, é de extrema importância, é necessário que você saiba o prazo estimado que você vai ficar com aquela aplicação. Em linhas gerais, geralmente quando a aplicação é de curto prazo, até um ano e meio, muito possivelmente a aplicação isenta de imposto de renda vai ser melhor, quase sempre. Quando a aplicação já é de longo prazo, acima de 2 anos, aí você precisa fazer o cálculo para saber qual que é melhor. Então, a essa altura, você já sabe como calcular o gross up e fazer a comparação de um ativo pré-fixado, de um ativo pós-fixado, só que aqui surge a dúvida de como fazer a comparação de um ativo atrelado à inflação. Aqui nós temos uma variável um pouco mais difícil, que é, você não sabe, e eu também não, qual vai ser a inflação daquele período. Então, se você quiser comparar dois ativos, um atrelado à inflação, que paga imposto, e outro atrelado à inflação que não paga imposto, para poder fazer esse cálculo, o ideal, o cenário perfeito, seria você saber qual seria a inflação daquele período. E aí existem algumas maneiras de você estimar, não ter uma resposta 100% correta, mas estimar qual seria a inflação. A primeira delas, você pode olhar qual é a estimativa dos economistas, e aí o relatório mais fácil de ser acessado e o mais utilizado no mercado é o Boletim Focus, que é emitido pelo Banco Central. Ele vai te mostrar, conforme você consegue ver nessa imagem, qual que é a expectativa do IPCA para 2023, 2024, 2025. E aí você consegue calcular qual seria o retorno daquela aplicação, considerando tanto o IPCA quanto o retorno pré-fixado. Agora, você há de convir comigo que mais importante do que ouvir o que um economista tem a dizer, quando o assunto é mercado financeiro e todas as suas incertezas e imprevisibilidades, eu gosto de ouvir aquelas pessoas que colocam o dinheiro, aqueles que são players efetivos no mercado. Então, uma outra forma de você definir qual seria a inflação esperada de um período para poder calcular a rentabilidade de uma aplicação é você olhar para a inflação implícita, que é a inflação extraída através dos títulos públicos. Se a gente olhar para a inflação implícita dos próximos 4 anos, aquilo que o mercado está precificando, ela está muito próxima de 5% ao ano na média, ou para ser mais exato, 4,97%. Então, é baseado nesse número, que é mais relevante do que aquele que o Boletim Focus nos mostra, que eu vou fazer um cálculo para comparar e a gente definir qual aplicação tem a melhor rentabilidade. Um CDB de 4 anos que paga IPCA mais 7 ou uma debênture incentivada que paga IPCA mais 5,5 e isento de imposto de renda. Então, nesse cálculo, o que eu considerei? Logo de início, a gente vai ter uma inflação de 4,97 por 4 anos e sobre esse valor vai incidir o retorno de 7% do CDB. Depois eu vou descontar o imposto de renda, que nesse caso a alíquota é a mínima de 15%, e a gente vai chegar numa rentabilidade acumulada ao longo de 4 anos de 50,3%. No caso da debênture, eu considero também a mesma inflação de 4,97%, só que aqui a rentabilidade é um pouco menor, ela é uma rentabilidade real de 5,5%. Ao longo de 4 anos, o resultado final vai ser 50,4%. E aqui eu não preciso descontar o imposto de renda, porque ele já é um ativo isento de imposto de renda. Então perceba que para essa inflação projetada de 4,97, o CDB, que paga 7% de juros real, e a debênture incentivada, que paga 5,5% de juros real, eles são equivalentes. Então, para você tomar a sua decisão, aqui vai muito também do que você espera da inflação. Se a inflação que você espera para os próximos anos é superior àquilo que o mercado está precificando, eu prefiro pegar um ativo isento de imposto de renda, porque aí eu vou ter um retorno líquido melhor do que se eu pegasse um ativo que não é isento de imposto de renda. Então, quando o assunto é um título híbrido, a conversa fica um pouquinho mais complexa, a gente precisa fazer um pouco mais de cálculo, mas você consegue, através da inflação implícita, calcular qual teria a melhor rentabilidade. Em todos esses exemplos que eu te mostrei, eu deixei de lado algumas variáveis que também são importantes para que a gente pudesse fazer o cálculo junto. No dia a dia, quando você for comparar os ativos, é importante você saber quem é o emissor de um CDB e quem é o emissor daquela debênture.
Quando você geralmente aplica num título bancário, numa LCI, numa LCA, num CDB, você não vai ter liquidez antes do vencimento. Quando você aplica e compra um papel do mercado de crédito privado, você consegue vender no secundário. Então, essas são informações importantes também, complementares para você tomar a sua decisão. E se você chegou até o final desse vídeo, eu quero te fazer um convite, porque eu sei que esse foi um vídeo mais denso, com mais cálculos, mais completo. E eu quero te convidar a deixar o seu contato no link que vai estar na descrição, onde eu vou entrar em contato contigo para a gente poder marcar uma reunião e eu te apresentar o nosso escritório de Multifamily Office, um escritório de consultoria independente que não tem conflito de interesse, que te devolve toda a comissão dos seus investimentos no formato de cashback e te dá toda essa inteligência na alocação dos ativos com muito mais eficiência para você que busca rentabilidade, mas busca também preservação de patrimônio, investir de forma segura. Então, eu fico no aguardo do seu contato e a gente vai conversar com toda certeza. Até a próxima!